Olá, 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 pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, audiência do Boletim Econômico aqui do canal Amantes da Curva Capital. Estamos começando mais um Boletim Econômico. Sexta, Pará de Minas, sexta-feira, 17 de maio de 2024. Mercados apreensivo, saída de Prates. No radar também temos os balanços corporativos, né? Ibovespa e dólar em leve queda aí nessa semana. Aliás, no dia de hoje, né? E encerrando a semana. Tudo bem? Bom, queria desejar a todos, então, um, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. E você? Você se considera um otimista ou um pessimista? Pois é. O Morgan Housel, no livro A Psicologia Financeira, que até eu postei um pequeno trecho na minha página pessoal no Facebook, né? Parece que deu o que falar, né? Mas e quando esse pessimismo e otimista vai além de do simples fato de ser, igual ele deixa bem claro aqui na tá lá em cima, não, na psicologia financeira, e que é aquele trechinho que eu coloquei lá. Será mesmo que o otimismo é a melhor escolha? Você ser sempre otimista no mercado, que não é avaliar riscos, né? E sim simplesmente aquela pessoa que vai de cabeça. O Morgan Housel também escreveu esse livro, que eu sei que tem muita gente que vai querer depois aí comentar. O mesmo de sempre. Esse é o livro também, tá? Deve estar chegando por aí já. E devo receber ele esse fim de semana. Mas bastou uma lida de leve, né? E também conversando com uma outra pessoa também que gosta muito dele, né? Desse autor. Gente tava muito apreensivo com relação a isso, haja vista que o mercado ele tem cautelas, né? E que até tá lá na frase, não tá? Naquele trechinho que eu tirei do livro, coloquei lá, não é? Que
o pessimismo, às vezes, ele chama mais a atenção do que o otimista. Então, por isso que tem hora que é bom a gente avaliar essas condições aí, né, sobre ser pessimista ou não. Bom, mas nós vamos falar disso já já. Só que antes disso, vamos falar do mercado, que foi destaque aí dos dados do mercado que foram destaque aí na quinta-feira, dia 16, tá? Mais uma vez continua aí ainda, né? A demissão de Prates da Petrobras volta a deixar mercado apreensivo com interferência política. Prates foi demitido após encontro com o presidente Lula e será substituído por Magda Chambriard, ex-diretora-geral da ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo e agora também Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural. Eu acho que também deve ter aí biocombustível na parada também. É um monte de coisa que, né? Sei lá, né? Bom, investidores ficam céticos em relação às políticas de preço que a suposta nova CEO da Petrobras. Por que suposta nova CEO? Porque ela tem que passar, como já foi dito aqui, ela tem que passar por uma série de avaliações, né? Não avaliação quanto ao currículo dela. Isso, muito pelo contrário, né? Chega a ser até invejável. Mas é sobre as leis de governança da estatal, tá? Né? Venha a adotar, visto que Magda Chambriard já tem um viés bastante alinhado a este ponto, exatamente como o governo tanto quer, isto é, investir na construção de navios, refinarias, mais plataformas e segue a exploração em águas ultraprofundas, que é o que a Petrobras mais sabe fazer. Aliás, ela é a número 1 do ranking no mundo, tá? No mundo, a saber fazer, a lidar com essas tecnologias e também fazer esse tipo de exploração. Não existe outra, tá? Agora, navios, né? Construir mais plataformas, né? Mais refinaria. Gente, tudo isso leva anos, né? Você não vai construir uma plataforma da noite para o dia. Você não vai construir um navio da noite para o dia. E tampouco também você vai investir em refinarias também de um dia para o outro. Não é bem assim, né? Mas parece que a visão do presidente da República é outra. Então, e também creio eu ser a mesma do ministro de Minas e Energia. Bom, qual é o medo do mercado em tudo isso? O medo do mercado, gente, é porque nós já vimos este filme, né? E nós sabemos muito bem onde ele foi parar, não é? Então, nós sabemos que ele não deu certo, né? E então a empresa
ela acabou, né, praticamente esquartejada. Aí, por isso que tem toda essa a apreensão do mercado, né? Eu particularmente, claro, eu não quero nem de longe torcer para que ela dê errado ou voltar àqueles patamares de antes, não. Do, da então presidente, né, Dilma. E porque, embora eu não tenha interesse nenhum em comprar Petrobras e não vou fazer isso, né? E um dos motivos eu já deixo claro aqui, estampada, que é esse mesmo, é a intervenção de governo, né? E outra, a commodity petróleo não me interessa nem um pouco. Então, eu não vou comprar. Não tem. Então, não seria motivo de eu, particularmente, Guilherme, ter medo. Não. Né? Talvez não, mas acontece que a Petrobras, ela é a empresa que tem o maior peso, né, o maior volume no mercado financeiro. E vamos supor assim, dados negativos dela vai impactar muita coisa, né? Outra, o país precisa da estatal. Seja ela estatal, seja ela privatizada, não sei, mas o país precisa como um todo. Como que vai funcionar toda a logística do país aqui de transporte, de tudo, 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 em todos os setores. O país precisa dela. Então você já pensou o que, que pode acontecer, que merda que vai acontecer caso isso possa acontecer? Então a gente tem que torcer, né, para ver se o governo venha a interferir menos, né, e deixa então aí a senhora Magda trabalhar de forma que saia tudo dentro da conformidade. A demissão inesperada de Jean Paul Prats do comando da Petrobras na terça-feira 14 reacendeu as preocupações dos analistas com ingerência política e mudanças bruscas no plano estratégico da companhia. Prates foi demitido após o encontro com o presidente Lula e será substituído por Magda Chambriard, ex-diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural, Biocombustíveis, ANP. O Banco de Investimentos americano Jefferies cortou a recomendação dos recibos de ação da ADR, né? As ADR são empresas brasileiras vendidas, né? Listadas nas bolsas lá de Nova York, tá? Então são as BDRs, né? Que é Brasília, Depositary Receptíveis, e as ADRs é American Depositary Receptíveis, tá? Que é os recibos, né? Que a gente recebe no lugar de uma ação, quando compra ou quando se vende uma ação, ok? Continuando, então,
Desculpe aí, gente. Foi só olhar um. Isso aqui é a mesma coisa de estar ao vivo, né? Porque não tem edição, não tem nada. Cortou a recomendação dos recibos de ações das ADRs, né? Da Petrobras, negociadas na Bolsa de Nova York, de compra para neutra, tá? E o preço-alvo chegou a US$ 21,20 caiu então, né? De US$ 21,20 para US$ 17,70. Os analistas Alexandro de Michelis, Pedro Batista e Alessandro Couti escrevem que a demissão parece uma escalada da intervenção política na empresa e acreditam que vai levantar questões sobre o equilíbrio de interesse do governo e dos minoritários, os sócios, acionistas minoritários da empresa, tá? A atratividade dos ativos de pré-sal e da produção da Petrobras permanecem, mas nossa convicção que a companhia vai... Só uma coisa aqui, viu? Esses analistas aqui, o Alejandro, né? É Alejandro, Pedro Batista e Alessandro também, são 3, né? Não são brasileiros aqui, tá? Mas continuando aqui, acreditam que vai levantar questões sobre o equilíbrio de interesse do governo e dos minoritários. Abre aspas. A atividade dos ativos de pré-sal e da produção da Petrobras permanecem, mas nossa convicção que a companhia vai continuar a vai conseguir manter uma disciplina de alocação de capital e entregar retornos diferenciados aos acionistas foi abalada. Fecha aspas, comentam os analistas. O BB Investimento foi outro banco que reduziu sua recomendação de compra para neutra, mas manteve o preço-alvo das ações ordinárias e preferenciais em R$ 47, potenciais de alta de 9,5% e 15% sobre os fechamentos de terça-feira, respectivamente. O analista Daniel Koubsi escreve que a troca no comando da Petrobras foi surpreendente, acontecendo após meses de embate com o governo e um dia depois a companhia ter entregue resultados abaixo da expectativa do mercado. Ele afirma que que a indicação de Chambriard não é necessariamente ruim, sendo uma executiva experiente, e põe experiente nisso, né? Mas é necessária uma indicação da nova diretoria sobre a continuidade do plano estratégico da Petrobras para
compensar o risco-retorno. Os analistas Gabriel Barra e Andrés Cardona, do Citibank, afirmam que a nova diretora-presidente chegou sob pressão de implementar e expandir o plano de investimentos da Petrobras, o que pode impactar negativamente a capacidade de pagamentos de dividendos. O banco destaca que a saída de Prates não deve ser encarada como surpresa, uma vez que a crise com o governo já vinha se arrastando por meses. Eles notam que Chambriard é um nome técnico. E é mesmo, né? Porque a mulher já está lá há tempos e tempos e tempos, e ela vem, né, seguindo também um comando aí de carreira, né? Então ela não foi ali só uma indicação a mais, tá? Análise de balanços corporativos. Bom, nós estamos chegando então ao final, né, desses balanços aí corporativos e acredito eu que parece que todas as empresas deverão entregar, né, os seus balanços aí, tudo, e que a gente já esteja aí, né, no final mesmo. Agora tem também balanços ainda, né, que a gente fala, costuma dizer aí, das empresas lá de fora, né? Isso aí também é um outro ponto que deve ser colocado em consideração, tá bom? Banrisul é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Lucra 1,536 bilhões de reais no primeiro trimestre e diz que é cedo para medir o impacto das chuvas no estado ou no Rio Grande do Sul. A margem financeira do Banco Gaúcho alcançou 1,536 bilhão de reais, a alta de 23% em relação ao mesmo período do ano passado. O Banrisul registrou lucro líquido de 187,6 milhões no primeiro trimestre de 2024, queda de 38,3% no trimestre e de 12% em um ano. Em nota, o banco informa que não é possível estabelecer uma alternativa do impacto das chuvas no Rio Grande do Sul sobre os negócios, mas que esses efeitos devem ser, abre aspas, mitigados por outros mecanismos de proteção como seguros e garantias, fecha aspas. A margem financeira do Banco Gaúcho alcançou 1,536 bilhão no primeiro trimestre, com alta de 4% no trimestre e de 22,9% em 12 meses. As expectativas de provisão para perdas de crédito, por sua vez, ficaram em 407 milhões de reais, com expansão de
87,7% e 42,8%, respectivamente. A carteira de crédito do Banrisul alcançou, em março, 53,86 bilhões, o que representa alta de perdi aqui. A carteira o que representa alta de 0,4% no trimestre e 7,5% em 12 meses, tá bom? A carteira mais representativa de crédito comercial totalizou 34,5 bilhões de reais, representando 64% do total de operações de crédito. A inadimplência ficou em 2,39% de 1,95% no quarto trimestre e de 1,73% no primeiro trimestre do ano passado. As receitas de prestação de serviço ficaram em 579 milhões, queda trimestral de 4,1%, mas aumento anual de 11%. Segundo o banco, o avanço em 12 meses reflete principalmente o crescimento das rendas de cartão de crédito e das receitas com a Banrisul Pagamentos. As despesas administrativas, por sua vez, somaram 1,55 bilhão de reais, recuo de 1,4% frente ao trimestre anterior e alta de 5,4% em um ano, tá? Bom, e agora vamos pegar os dados aí. Não, aqui ainda continua, né? Os dados aqui agora, mas é do mercado financeiro, tá? E não corporativo. O Ibovespa fecha em alta nesta quinta-feira, 16, depois da demissão de Prates. O Ibovespa fechou em alta de 0,20% aos 128.284 pontos nesta quinta-feira, 16, sustentado principalmente pelos ganhos dos frigoríficos da Vale e da Suzano, que ajudaram a compensar as perdas da Petrobras. Lembrando que a Petrobras vem em queda desde quando saiu a notícia da demissão de Jean Paul Prats, tá? As ações da estatal caíram pelo segundo dia consecutivo após a demissão do CEO Jean Paul Prats pelo presidente Lula, tá vendo? Então já esse aqui até quinta-feira já é a segunda queda consecutiva. Na ponta positiva, os frigoríficos Minerva, Marfrig, JBS, além da BRF, ficaram entre as maiores altas, ainda refletindo os resultados acima do esperado do primeiro trimestre e as perspectivas melhoras para o setor. Bruno Oliveira, da AGF, Ações que Garante o Futuro, graduado em Medicina pela UFMG e analista de CNPI, disse que resolveu
entrar para o mercado pelo simples fato de que, ao contabilizar suas finanças, concluiu que o médico sabe fazer dinheiro, quer dizer, ganhar dinheiro com muito trabalho, dá plantão ali, dá plantão de cá, dá plantão ali, tudo, né? Mas que depois acaba se enrolando todo quando o assunto é gerenciar de forma, né, o dinheiro, ou seja, não sabe gerenciar de forma alguma o dinheiro que ganha. Trabalhou também na tragédia da Vale, em Brumadinho, e teve várias visões e como separar o médico do analista, sendo a mesma pessoa. Ele quis dizer o seguinte, que ao analisar ali o mercado, principalmente agora ali, né, ele tá vendo os papéis da Vale. Só que como médico, esse menino, o Bruno Oliveira, ele não é mineiro, ele é do interior de São Paulo e estava cursando biologia, salvo engano, na USP, ou não sei, numa delas lá, tá? E só que depois ele viu que a biologia não era bem aquele ramo que ele queria. Ou seja, ele queria ir mais além, né? Então ele resolveu vir para Minas Gerais, fez, né, o vestibular, ou não sei dizer se foi Enem, tá? E passou em medicina na Universidade Federal de Minas Gerais. Também fez um outro curso aqui na PUC Minas. Acho que foi uma especialidade, mas aí já é do mercado financeiro, com Leandro Carnal, tá? Foi o seu mentor mesmo ali, viu? E que ajudou nessa formação aí de saber como dividir o médico que estava ali acompanhando aquela lama que se transformou lá, né, a barragem lá, né, lá em Brumadinho e também em Mariana, né? E ele viu que aquilo era da empresa. Uma passagem interessante do rapaz, do Bruno Oliveira, é que ao entrar para o mercado, né, então ele teve que saber fazer essa diferenciação, olhar para a bolsa, o desempenho da Vale e olhar para a tragédia e ver o que a Vale fez. Obviamente que isso não foi colocado aqui à toa, até porque Leandro Carnal faz parte, né, de mais da conta do mercado financeiro, não apenas como historiador, mas também como filósofo, tudo mais, né? Tem muita coisa aí, tá? E já foi falado num dos episódios aqui do canal Amantes da Curva Capital e do nosso boletim já em vídeo mesmo, nessa nova versão aqui de vídeo, sobre essa situação aí de médicos, né? O médico, por exemplo, ele ganha, ele sabe fazer dinheiro. Isso é realidade aí que todo mundo pode ver, né? Porém, ele tem que dar a vida, né?
trabalhar, trabalhar e trabalhar. Mas ele ganha dinheiro. Só que vocês lembram, parece que eu falei com vocês aqui, a primeira coisa que o médico gosta de fazer é comprar um carro bonito, né? Ou a médica também, né? Comprar um carro bonito, depois comprar, fazer a casa dos sonhos e vai fazendo, e depois ele extrapola, né, as receitas dele. Acaba ali se enfiando, né, os pés pelas mãos, como se diz assim. Agora, eu não posso falar que isso é algo generalizado. Não. Eu mesmo, eu cuido aqui da carteira de um médico, tá? Eu olho bastante, né? Que a gente tem aqui um grau de confiança um com o outro e tem também aqui muita amizade. E ele não tem tempo para ficar lendo um relatório gerencial, fazer uma análise fundamentalista de empresa e tudo mais e tal. Então ele me manda aquela lista, ele pede para eu poder olhar para ele, fazer e tudo mais e marcar ali. Aí ele vai decidir onde ele quer pôr o dinheiro dele, porque é isso que é o correto. A decisão, né? A decisão do investidor, a decisão final, ela é soberana, tá? Tem que se aprender isso. Ela é soberana. Não é porque existe um analista, não é porque existe um assessor, aliás, um assessor, um analista de mercado, ou um gestor de fundos, ou mesmo um economista, que complica, que fala muito complicado, para geralmente as pessoas não entenderem, né? E você ter que, quando eu estava começando, quantas e quantas foram as vezes que eu tinha que ficar, né, praticamente com um livro de baixo para do lado para traduzir o que os caras o que os caras falavam, porque sabe eles acham que assim eles vão se expressar melhor para o mercado, vão se sair melhor, não sei. Eu também não sei dizer o porquê disso tudo, não. Né? Apenas acho que é uma coisa um tanto quanto ridícula, né? Porque isso não não se faz necessário em momento algum. Isso não se faz necessário. Mas eu não estou aqui também para julgar ninguém, nem para falar. Não é esse o, o motivo nosso aqui não, né? Agora, quando estavam falando do Ibovespa, né? O Bruno Oliveira, da AGF, que trabalha também. Lá ele é um analista de CNPI, então quer dizer, ele é um analista de ações, tá? Pode ser analista de bancos, pode ser analista de qualquer coisa, entendeu? E então ele faz muitos relatórios gerenciais lá dentro da empresa, né, da filha do Barsi. Só dela e dos outros dois sócios que ela tem. Só que tem uma coisa que é o seguinte: ele não gosta de usar esses termos, assim como na medicina também, porque se você pegar, né, um relatório de um médico aí, ou de um exame que você faz, vem cada palavra, primeiro que nem tem no dicionário, né? Então,
Eu não entendo pra quê, porque você não vai entender porra nenhuma mesmo de nada, então não sei nem pra quê esse trem. Porque acaba que fica até ridículo, porque ninguém entende nada de nada do que está sendo dito ali, né? É uma coisa tão, sabe, tão estranha que a gente fica por entender mesmo. Por quê? Para que usar um palavreado só para falar que tá bonito ali mesmo, né? Então, se fosse assim, então, hein? Que tudo hoje depende da física, né? Os médicos só trabalham com a física por trás. Então, você já pensou se um físico fosse usar mesmo um vocabulário completamente científico? Então ele disse, né, o Bruno, ele realmente estava conversando com o Igor Bastos e ele falou que para estudar economia, né, você não precisa de ficar tendo essas palavras aí, o economês de um modo geral, para mostrar para os outros, né, que você sabe, sei lá, alguma coisa assim. E ele, mas o foco fundamental da conversa foi realmente lá em Brumadinho. Deve ser muito estranho, né? Um médico estando lá, ajudando a salvar vidas, ou mesmo, né? Infelizmente, já retirar o cadáver ali, já fazer até como é que fala? O atestado de óbito do infeliz lá. E, ao mesmo tempo, como analista CNPI, ele ter que indicar aquela empresa que causou aquela tragédia, né, para os pessoal do mercado, para os investidores. Então, vocês estão vendo aí que contrassenso que é isso, né? Mas é justamente ele tem que separar a pessoa médico e a pessoa analista. E todos são a mesma pessoa. O interessante que eu achei da entrevista foi isso. O ponto que eu achei interessante da entrevista foi esse. Todos são a mesma pessoa, porém distintas ao mesmo tempo. Aí fizeram uma pergunta para ele. Você compraria Vale? Sim, a resposta foi essa. Compraria, mas como médico, jamais. Como analista de mercado, por que não? Mas como médico, jamais. Então, fica aí, né, para quem quiser entender esse pensamento que eu achei muito, sabe, muito legal. Achei mesmo muito bom, né? E por isso que eu aproveitei aqui justamente essa parte da bolsa aqui, né, para falar para vocês sobre esse detalhe, né, que um jovem, que ele é muito jovem mesmo, né, um jovem analista, né, se vê numa situação como essa, né? Trabalhou também na tragédia da Vale em Brumadinho e teve várias visões e como separar o mercado do analista sendo a mesma pessoa, né? Aliás, separar
o médico do analista, desculpe aí, viu? Foi mal. O médico do analista sendo a mesma pessoa. Gente, e o dólar? O dólar cai 0,15% e passa a ser negociado a R$ 5,13 no fechamento, tá? Noticiário corporativo. No noticiário corporativo, a Armac, empresa líder do mercado de locação de máquinas pesadas no país, está em negociações avançadas para a aquisição da Terran Energia, tá? É uma das maiores do segmento de terraplanagem, segundo fontes com acesso ao assunto, que falaram a Bloomberg News, tá? Com os papéis da Armac fecharam em alta de 1,18%. O Nubank, eita roxinha, hein? O Nubank, rentabilidade acima dos bancões e 100 milhões de clientes. Chegou a hora de investir no roxinho? Então vamos lá. Quem pensa que o Nubank estava na pior foi surpreendido com o resultado do roxinho no primeiro trimestre de 2024, divulgado na noite de terça-feira 14. O lucro líquido do banco foi de 378,8 milhões de dólares, um salto de 160% em relação ao mesmo período do ano passado. O valor surpreendeu o mercado, que esperava um lucro de 336 milhões de dólares, segundo o consenso reunido pela Bloomberg. A grande estrela do trimestre foi a rentabilidade do Nubank, com o ROI, né, que é um indicador de maior relevância fundamentalista e também universal também, tá, gente? Viu? Cuidado aí que o ROI, ele é um indicador bastante importante. E quanto mais perto de 100, melhor é, viu? Quanto mais perto de 100% ele tiver, melhor é o grau, a certeza de confiança nas políticas da empresa, certo? Anualizado, ROI anualizado de 23%, e que, o ROI é acima de 15%, a empresa já é considerada excelente no cumprimento das suas obrigações, etc., e tudo, na governança de como um todo, tá? E que superou todos os grandes bancos, tá? A reação positiva dos investidores se manifestou na performance da ação. Na quarta-feira, 15, os papéis dispararam mais de 7%. Uma chuva de boas notícias ronda o roxinho nas últimas semanas. No início do mês, o banco ultrapassou a marca de 100 milhões de clientes, ficando atrás só da Caixa, Bradesco e Itaú. E o CEO defende que quer ir muito além desse marco, mas mesmo com esse cenário mais positivo para o roxinho, ainda não foi o suficiente para o Nubank ser incluído entre as recomendações da Empíricos Research. Para a analista Larissa Quaresma, viu? Que é
uma dessas analistas e bastante rigorosa, que acompanha de perto o setor bancário pela Empíricos, tá? São outras duas ações que fazem sentido investir agora e estão entre as melhores da bolsa para ter na carteira. Para ter ideia do potencial desses outros dois bancos recomendados, eles fazem parte de um top 10 de ações brasileiras mais prêmio para buscar lucros atraentes selecionadas a dedo pela equipe de análise, tá? Bancão tradicional recomendado por analista pode pagar dividendos atrativos, e eu sei bem disso. Para dar um spoiler, a indicação de banco tradicional de Larissa Quaresma é o Itaú. O Itaú, segundo a analista, o banco se destaca por ser uma empresa de alta qualidade de execução, solidez, bom histórico de resultados e ótimo potencial de gerar renda extra por meio de pagamentos e dividendos. Larissa estima um dividendo yield de 8,3% para o Itaú neste ano. O dividend yield, gente, ele mostra, tá? Ele é o retrovisor do acionista ali. Ele mostra o rendimento obtido por uma ação através dos proventos distribuídos pela empresa nos últimos 12 meses. Como que foi? De janeiro a dezembro de 2023, tá? Então, assim, quando se tem, né, um distribuimento linear bom e tudo mais, então esse dividendo yield ou essa margem de dividend yield vai ser também melhor, né? Então mostra, né, todos esses proventos que foram distribuídos ao longo desses 12 meses, né? Esse valor é referente aos 4 meses de 2024, que é igual a 7,09, levando em conta a margem de arredondamento por Larissa Quaresma. Vou explicar, porque no site oficial mesmo tem aí que os valores, né, atribuídos aos 4 primeiros meses de 2024, na verdade, foram 7,08. Mas por um critério de arredondamento, você pode aumentar um algarismo significativo, tá? Tendo em vista que 8 é maior do que 5, viu? E o pagamento de proventos costuma ser um ponto alto do banco. Na última teleconferência de resultados, por exemplo, o CEO Milton Malui Filho, deixou clara a possibilidade de distribuir dividendos acima da média. Abre aspas, não tenho meta de dividendo, mas tenho obra de capital. A ideia é distribuir, sim, e fazer um novo dividendo extraordinário. Fecha aspas. O pagamento de dividendos, aliado a fundamentos promissores e patamar de preço baixo, abaixo do que o Itaú vale, chamam a atenção
chamam a atenção da analista. Sim, se você olhar a cotação do Itaú hoje, vocês poderão ver que ele está um pouco não, ele está um pocão, eu diria, né? Abaixo da média dele, viu? Eu acho que o valor que o Itaúsa. Olha a situação de vermelho da bolsa, gente, hoje, né? Não é possível. Que eu não vou achar aqui. Itaú. Não tô achando. Não, é porque eu tô entrando aqui no TraderView, tá? E geralmente ele é mais complicado um pouquinho pra gente mexer, viu? É por isso que nem sempre você entra aqui e vai dar certo, tá? Vale aqui, pronto. Itaú Unibanco. Fechou em alta de 0,21% no fechamento. Cotado, sabe a quanto, gente? R$ 28,69. Acabando o programa aqui, eu não tem como eu deixar de comprar, né? E comprar pelo... Deixa eu pegar aqui sem luz, tá? Aí, ó. Tá dando pra vocês ver, não tá? Mesmo de cabeça para baixo, e tá dando para vocês ver, não tá? R$ 28 reais e 69 centavos, viu? Bom, aí, o Bradesco também não tá com desempenho tão ruim assim também não, aí ó, R$ 12,02 é o Bradesco. Ele fechou também com alta de 0,75%, tá? Só que esses dados aqui são de hoje, viu? E não desses que eu estou falando aqui ainda de quinta-feira, tá? Para Larissa, há espaço para as ações entregarem bons retornos e quem incluir os papéis agora na carteira pode se dar bem, mas como dito anteriormente, há duas ações de banco que são as melhores para investir agora. Você já sabe o Itaú, mas esse papel não é o único do setor que merece sua atenção. Uma fintech que pode se tornar um banco das pequenas e médias empresas, tá? A outra ação do setor que foi incluída entre as melhores da bolsa é menos conhecida do que o Itaú, mas é uma fintech que guarda um potencial lucrativo de 43%, o que explica essa possibilidade atrativa de alta.
é o preço da ação negociada a múltiplos abaixo de 1/3 da média histórica. Além do preço das ações, Larissa destaca que a empresa tem dado sinais positivos de rentabilidade e está, entre aspas, entregando o dever de casa. Outro ponto que pode beneficiar o papel é o novo foco da companhia, na visão da analista. Abre aspas, ela quer se tornar o banco das pequenas e médias empresas, para que o empreendedor passe a gerir toda a vida financeira dentro dela, a fintech. Ao longo dos próximos anos, isso pode adicionar camadas de lucro para a empresa, afirmou Larissa. Fecha aspas aí, viu? Ou seja, mais camadas de lucro para a empresa podem se traduzir em potencial lucrativo maior para o acionista. Isso significa que para a equipe de análise, há uma boa oportunidade para o investidor comprar uma ação com perspectiva de crescimento interessantes e preço barato. Infelizmente, até o presente momento, a analista deixou esse suspense por não revelar o nome da fintech com grande potencial de sobressair ainda mais no mercado. E a recomendação da Empíricos e o mesmo em pesquisas de sites da empresa não conseguimos encontrar ainda essa avaliação. Aliás, também ela falou que queria dar apenas um spoiler, né, sobre, então quer dizer, seria apenas um prefáciozinho daquilo ali, um resumozinho sem conta o milagre, mas não vou contar os santos todos, tá? E um disclaimer aqui para vocês é o seguinte, que todas as recomendações da analista de ações de bancos não representa o que a equipe do Boletim Econômico pensa e não significa necessariamente que o investidor deva seguir, e os riscos são por conta do próprio investidor, até porque os dados apresentados hoje podem ter mudado de um dia para o outro, tá? E o Boletim Econômico não faz recomendações de compra e venda de qualquer ativo mobiliário, ainda que possa ser recomendado por um profissional do mercado, ok? Então, não tente pensar que isso aí é uma recomendação, que não é, não. A Equatorial, segmento de distribuição, trilha em forte resultados no primeiro trimestre de 2024. O lucro líquido da Equatorial disparou 40% no trimestre, mesmo com a piora no resultado financeiro. Confira se vale investir na ação. A Equatorial apresentou resultados operacionais do primeiro trimestre de 2024 sólidos e acima das expectativas, mais uma vez ajudado pelo forte desempenho no segmento de distribuição, apesar de alguns impactos já esperados em renováveis e saneamento. A margem bruta de distribuição expandiu 14%. No segmento de distribuição, a margem bruta ajustada cresceu 14% para 3,58 bilhões de reais, ajudada pelos reajustes
tarifários e pelo aumento do consumo, ainda influenciado pelas altas temperaturas no Brasil. Vale destacar que também vimos evolução em grande parte dos indicadores de qualidade, com redução de menos 0,8 pontos percentuais no índice de perdas, queda na frequência de interrupções em todas as subsidiárias e redução da duração também das interrupções. Então, nós temos aí o FEC, a frequência de interrupções, e o DEC, que é a duração de interrupções, tá bom? São siglas do mercado aí que vocês vão deparar com isso aí numa análise gerencial aí de empresa, viu? Dessas gerenciáveis, despesas, perdão, coisa fica cansada, chega essa hora. Despesas gerenciáveis da Equatorial se mantiveram controladas. Também vimos um bom controle nas despesas gerenciáveis de pessoas, materiais e serviços, que aumentaram menos do que a inflação na comparação anual. No entanto, assim como no quarto trimestre de 2023, ainda tivemos alguns impactos negativos recém-incorporada a Equatorial Goiás. A Vertical segue em processo de download, tá? E de padronização de estrutura, especialmente com relação às provisões que pareciam subestimadas pelo antigo controlador. Ainda assim, o EBITDA, que é o indicador fundamentalista, né, tá? Que eu já falei várias vezes para vocês, margem de lucro operacional de um negócio. Quanto maior a margem EBITDA, né, maior é a eficiência operacional da empresa, assim como o ROI dela também, viu? Uma vez que ela consegue gerar lucros a partir de suas operações, tá? Então, ainda assim, o EBITDA do segmento de distribuição cresceu 15% no período, para 2,1 bilhões, tá? O segmento de transmissão apresentou um EBITDA regulatório praticamente estável de 307 milhões de reais, já que o ajuste tarifário e o bom controle de despesas nas SPS, que são sociedades de propósito específico, e também uma forma de empreendimento coletivo, usualmente utilizada para compartilhar o risco financeiro da atividade desenvolvida. Um empreendimento coletivo, tá? Então, aquela margem de risco do setor, né, ela é compartilhada ali, entendeu? Os riscos financeiros, a atividade, tudo, ela vai ser compartilhada. Então, isso é sociedade de propósito específico, tá? Acabou sendo compensados pelo corte de 50% na RAP, Receita Anual Permitida.
é também um conceito fundamental no setor elétrico brasileiro. Trata-se de um mecanismo de remuneração que visa garantir a viabilidade econômica das empresas de geração e transmissão de energia elétrica, tá? Então, o RAP, Receita Anual Permitida, viu? É importante lembrar que este foi o último trimestre da intensa. Não, é um erro aqui. É importante lembrar que este foi o último trimestre dessa intensa margens de resultados da Equatorial, já que o ativo foi vendido. Ela foi vendida. Mercado já esperava recuo no EBITDA de renováveis. Em renováveis, apesar da queda de 33 milhões no EBITDA, o mercado já esperava um recuo, dada a menor intensidade de ventos no trimestre e impactos de restrição após o apagão em agosto do ano passado. No segmento de saneamento, concessionária de saneamento do Amapá, CSA, os ajustes indicados na base de usuários após a aquisição da concessão seguem afetando os volumes, mas isso já havia sido indicado na prévia operacional. Por esse motivo, a queda de 6,9 milhões de reais no EBITDA do segmento não trouxe surpresas. No consolidado, porém, o EBITDA cresceu 11,3% para 2,52 bilhões de reais. O forte desempenho do segmento de distribuição, que é de longe o mais importante, ajudou a impulsionar o número. Bom, meus queridos, agora eu vou ler para vocês exatamente aquilo que eu estava falando e também que foi colocado lá na minha página no Facebook sobre a questão do pessimismo ou otimismo, tá? E foi uma newsletter que desenvolvemos, né, a partir tanto da leitura, né, de parte do livro ali que a gente tem, né, aquelas sinopses, né, e também pela leitura que por várias vezes eu já fiz aqui da psicologia financeira, né? Porque teve o que eu coloquei lá, foi essa frase aqui da historiadora, não foi? Pois é. E também o restante que eu falei sobre o otimismo, né? É a aposta mais comum, porque as coisas tendem a melhorar para a maioria das pessoas na maior parte do tempo.
mas o pessimismo ocupa um lugar especial em nossos corações. O pessimismo não é apenas mais comum que o otimismo. Ele parece também mais esperto, é intelectualmente cativante e recebe mais atenção do que o otimismo, que muitas vezes é visto como uma aversão ao risco, tá? E partindo dessa premissa, então, nós escrevemos, tá? Morgan Rose, do livro O Mesmo de Sempre. O patrimônio não deve ser olhado para o patrimônio não deve ser olhado para o patrimônio como objetivo. Ele sempre tem que ser a consequência, embora seja fundamental, ele é importante, mas ele acaba sendo uma consequência de boas empresas. Exato, então, assim, eu desconheço qualquer estratégia que tenha sido usada. Vou explicar rapidamente. O, o otimismo, aliás, quando você tem um patrimônio, você não pode vê-lo apenas como um objetivo, sabe? Se você olhar, igual, por exemplo, tem gente que fala assim comigo: para que você está acumulando tanto patrimônio? Para que você fica fazendo isso? É só bolsas de valor, é só isso, só aquilo, que não sei o quê, que caixão não tem gaveta, não é? É principalmente esse dito popular aí: caixão não tem gaveta, que quando você morrer vai ficar tudo aí, blá 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 blá. Blá. Que saco, né? Que porre que é isso? Acontece que patrimônio é uma consequência e não a causa, tá? O patrimônio não é causa, ele é consequência do seu trabalho, do seu investimento bem feito. Dependendo daquela análise que você faz, entendeu? Uma análise bem gerenciada economicamente, né? Também da sua psicologia financeira, como que você reage a grandes quedas ou a grande alta, se você é movido demais da conta pelo otimismo ou mais pelo pessimismo ali, que te deixa mais quieto, mais calmo e tal, não é? Então, pois é, o desempenho desse patrimônio, ele é a consequência, tá? De boas empresas, tá? Quanto mais você se compara a um outro investidor, principalmente se ele for mais experiente do que você, obviamente que você está cometendo um erro grave. Não se compra uma mercadoria só porque ela é mais cara, é a mais cara do mercado. Há no mercado várias ações de empresas que estão sendo negociadas na bolsa por um preço bem abaixo do normal do mercado. E eu acabei de ler isso para os senhores, que foi exatamente o que a Larissa Quaresma falou. Eu vou dar um spoiler aqui: o Itaú. E acabei também por mostrar para vocês, né, o, o valor que o Itaú, né, acabou fechando. Uai, veja bem, se a
se a Vale, né, com todos os problemas, que é totalmente dependente da China, das políticas lá internas daquele país, tem um preço de ação de 60, chegou já a 70, bater R$ 70, por que que o Itaú, que é o maior banco, tá, do nosso país, viu, está sendo negociado apenas a R$ 28,69? Por quê? Algo, então tá errado, não é? Não, não tem nada errado, porque nem sempre aquilo que está mais alto tem o maior preço, é o melhor. Entre uma Vale, se fosse para eu poder decidir, né, entre uma Vale e um Banco Itaú, mas de olho fechado, eu compro até a Caixa Econômica, tá? Que é do setor que eu gosto, além de ser, é um setor bem menos independente de não é commodities. A Vale é commodities, então ela sempre vai ser data dependente lá da China, né? Porque ela vende mais para a China, não adianta. O minério, o maior comprador de minério de ferro do Brasil é a China. Então, não adianta a Vale querer achar um outro mercado ali, porque eles não vão pagar mais do que ela. Então, entre Vale e entre Itaú, Banco do Brasil, BB Seguridade, Bradesco, Santander, qualquer setor bancário que está muito mais barato do que ela e que tem um valor de mercado às vezes até menor do que o dela, nem por isso eu vou deixar de comprar. Eu vou optar pela Vale. Jamais eu faria isso, tá? Há no mercado várias ações de empresas que estão sendo negociadas na bolsa por um preço bem abaixo do normal do mercado e que são extremamente boas. Ou seja, nem tudo que é mais caro é o melhor, nem tudo que é o mais barato tem necessariamente que ser o pior. Quando o cenário ainda está muito nebuloso para tomar novas posições e sair comprando novos papéis, é melhor ficar bem mais cético e deixar o otimismo de lado. Isso porque quando você vê tudo subindo rápido demais, não me parece ser tão saudável assim. O melhor é ter mais pessimismo e não sair fazendo exposições grandes, sobretudo em ativos de riscos, tá? São ações no exterior, commodities, tá? Viu? Dinheiro, né? Comprar moedas também, o dólar, por exemplo, é um ativo de risco? É, tá? Então, sobretudo em ativos de risco. Comece com menos, tá? 10%, por exemplo, ali, 10% em outro, 5% em ativos lá fora, que é mais de risco, sobretudo nos Estados Unidos. Qual que está sendo a diferença aí entre Estados Unidos e Brasil hoje em termos de gastança, em termos, sabe, de dívida interna? Nenhuma. A única diferença que tem é que os Estados Unidos pode fazer porque ele tem a moeda mais forte do mundo, a moeda mais comercial do mundo. E o real brasileiro não é absolutamente nada. Tá? Então, assim, enquanto esse governo gasta muito aqui e aumenta a dívida interna do país, lá fora é bem diferente a situação. Mas que Joe Biden e esse atual governo aqui gastam
também assim, à torta e à direita, e que Donald Trump também vem no mesmo segmento também do Biden, e ambos são candidatos à presidência da República, isso não resta a menor dúvida, tá? Já aqui no Brasil, infelizmente, né, a gente está passando por uma situação dessa. Então, a gente pede, ele coloca assim em ativo, sobretudo nos Estados Unidos, achando que está fugindo do risco Brasil, pode acabar caindo em um risco maior ainda. Não é porque o índice Dow Jones chegou aos 40 mil pontos, realmente, porque hoje ele fechou aos 40 mil pontos, é que você deve sair comprando ativos de risco assim. Olhar um pouco para o passado, para o retrovisor, pode ser uma boa tese para você se ancorar, dado um cenário de incerteza macroeconômica, é bem possível que o Dow Jones não vejamos um índice bater uma nova máximas assim. Afinal, levou 40 anos para se ver um dia tão positivo assim para os mercados de ações. Então, repetindo, não é porque tudo está subindo ou está com preço alto demais que eu devo sair comprando. Uma pausa pode ser uma estratégia melhor, mas tudo é uma questão de ser otimista e pessimista em sua carteira. O fato de ações de uma empresa subir a um patamar alto não significa necessariamente que amanhã ela possa reportar grandes melhoras. Isso é ao longo prazo, tá? Muito longo prazo, viu? Cerca de 3, 4 anos. Olhando para o futuro, vejamos que ambos os candidatos que concorrem às eleições norte-americanas não vão fazer cortes de gastos. Isso é relevante, porque até que ponto o valor dessa dívida poderá chegar? E a visão dos políticos em relação a isso? Afinal, estamos falando da maior economia do mundo, tá? Bom, e agora chegamos então nos dados de sexta-feira. Justiça condena Nova Honor a indenizar Braskem em mais de 8 bilhões de reais, diz Brasil Journal. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo condenou nesta sexta-feira a Nova Honor, ex-Odebrecht, a pagar uma indenização de mais de 8 bilhões de reais a Braskem, no âmbito de uma ação por abuso de poder de controle, segundo noticiado pelo Brasil Journal. Os advogados da Nova Honor ainda têm a opção de recorrer de acordo com a reportagem, tá? Um alívio para investidores da Vale, suspira aliviada diante de medidas da China. Tá vendo, gente? Olha para vocês verem o tanto que ela é dependente da China. Nesta sexta-feira, 17, a China anunciou novas medidas para impulsionar o setor imobiliário do país, que enfrenta crises graves.
O anúncio impulsionou o ferro, né? E com isso também animou as ações da Vale. O governo chinês irá incentivar a compra de imóveis não vendidos para transformação em habitação acessíveis para famílias de baixa renda, viu? De baixa e média renda. No total, o Banco Popular da China irá liberar 300 bilhões de yuans, cerca de 213,2 bilhões de reais para impulsionar o mercado da habitação. Quem gosta muito de falar que a China não é um socialismo de mercado, né? Tá vendo o erro que comete? A China não passa de um socialismo de mercado, viu? Por quê? Porque lá também, viu? Assim como aqui, lá também, ó, existe também, viu? Essas diferenças de classe social. Aqui nós temos o capitalismo de Estado, lá eles têm o socialismo de mercado, viu? Quem gosta muito de achar isso aí, ó, tá? Esperando até 500 bilhões de yuans, cerca de 355,3 bilhões de reais em empréstimos bancários. Entre as medidas anunciadas estão: para a compra de imóveis, haverá redução de valores mínimos de pagamentos de entradas nos empréstimos hipotecários. Na compra do primeiro ou segundo imóvel, haverá a eliminação de taxas de juros mínimas para empréstimos hipotecários, tanto para empréstimos de até 5 anos, quanto para acima de 5 anos. A taxa de juros foi reduzida em 0,25%. De acordo com o vice-ministro da China, He Linfeng, devem ser feitos esforços para enfrentar os riscos relativos a projetos de habitação comercial inacabados, garantir a entrega de projetos de habitação e impulsionar a redução das habitações comerciais disponíveis. A Evergrande, gigante imobiliária que declarou falência no começo do ano, foi um personagem-chave ao evidenciar os problemas enfrentados pelo setor, que impulsionou o crescimento econômico chinês. A empresa tomava empréstimos de bancos chineses e outros credores estrangeiros, aumentando sua dívida e vendendo apartamentos antes dos mesmos serem construídos. Demanda da China por ferro é boa notícia para Vale. Segundo a agência Reuters de notícias, o contrato de setembro do minério de ferro negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian, da China, encerrou as negociações do dia com alta de 2,18% em seu maior valor desde 8 de maio. A Reuters destaca que o aumento foi apoiado por uma perspectiva de demanda maior pela China, país que mais consome o ferro
né, com a reconstrução do setor imobiliário do país, que irá demandar mais aço para as construções. A Terra Investimentos afirma que ativos brasileiros podem ganhar impulso de alta no setor de commodities metálicas, liderada por disparada do níquel e notícias na China, que anunciaram medidas amplas para impulsionar o mercado imobiliário. A XP Investimentos também destacou a influência do aumento do preço do minério de ferro na China nas ações da Vale e de siderúrgicas em seu Morning Call, que é um programa, tá, que a própria XP apresenta, viu? As ações da Vale operam em alta também durante a tarde desta sexta-feira, de 2,08%. Mais uma vez, o pessimismo tomou conta. Bank of America e Santander aumentaram régua para Selic. Veja projeções. Tá vendo que o pessimismo tá por todo lado, gente? Quem gosta de falar que o pessimismo é sempre um chato, né? Toma. O Bank of America, em relatório assinado pela equipe de research da América Latina, afirmou que a espera... Espera aí, que eu tô com um probleminha aqui. Que espera que o banco... Não tem A, não, viu? Afirmou que espera que o Banco Central realize uma redução de 0,25 ponto percentual nos juros em junho, mantendo as taxas inalteradas até o fim do ano, ou seja, em 10,25%. Abre aspas. Acreditamos que o Banco Central irá esperar pelo Federal Reserve, tá? Nossa taxa Selic terminal é de 9% em 2025, afirmou o relatório, que complementou afirmando que os dados inflacionários recentes dos Estados Unidos foram um passo na direção correta e foram recebidos positivamente pelo mercado. O Santander Brasil também alterou suas perspectivas para a Selic terminal para 9% em 2025. Quando antes era previsto um dado de 8%. Para 2024, a expectativa para a Selic é de 9,75%, saindo da crença anterior de 9%. Abre aspas de novo. Com grau de incerteza muito elevado e balanço de risco assimétrico, temos viés altista para essa projeção, haja vista que poderá depender de medidas críveis de ajustes fiscal pelo governo para reancorar expectativas, tá? E se viabilizar, fecha aspas, afirmou o relatório do Santander. A crença também é de redução de 0,25 pontos percentuais em junho da taxa Selic, tá? Com
pausa até novembro, no aguardo de mais dados do Federal Reserve e influenciada por perspectivas pessimistas com relação à inflação, com as chuvas também no Rio Grande do Sul, pressionando as commodities nacionais. Porque o Rio Grande do Sul, né, gente, ele tem, né, é um dos estados que mais exportam e também produz commodities como soja, arroz, feijão, trigo, e vai lá mais um tanto. Taxa de juros brasileira acompanha de perto a economia dos Estados Unidos. O índice de preço ao consumidor, o CPI, subiu 0,3% em abril, desacelerando ante os dados de 0,4% do mês anterior e abaixo das expectativas do mercado de manutenção da taxa, acumulando alta anual de 0,4%. Entretanto, o núcleo de índice que exclui preços de índices mais voláteis, como alimentos e energia, ainda está acima da meta de 2% do Fed, tá? Alcançando 3,6%. A inflação norte-americana é acompanhada pelos dirigentes brasileiros, tá? Isso porque o dado dos Estados Unidos pode levar a um aumento nas taxas de juros globais, impactando o custo do capital para o Brasil. A Selic, então, é alterada para conter pressões inflacionárias e manter a estabilidade nacional, tá? Então, é isso, viu? Não é querer brigar com o atual chefe do executivo, com a presidente desse partido aí, que é uma super economista, doutorada e tudo mais, que entende demais da conta, então que fica falando abobrinha, viu? Por favor, isso não os diretores do Banco Central sabem muito bem o que eles estão fazendo. E eles não estão trabalhando política, tá? Essa política aí que vocês estão vendo aí, não. Ele mexe com política monetária, tenta ter uma âncora monetária. Haja vista que a âncora fiscal nossa já foi para o beleléu há muito tempo. Então, a Selic tudo, é um cenário macroeconômico, viu? Não é apenas uma questão, e outra, geopolítico também, porque tem interferências lá do Oriente Médio também, viu? Que vem acontecendo por lá também, tá? Bom, agora vamos para os dados aqui do Ibovespa, que fica estável com alta da Vale e queda da Petrobras. E Dow Jones bate o recorde, né? Pois é. Reportagem da Bloomberg Linha, tá? O Ibovespa fechou perto da estabilidade nesta sexta-feira 17, com queda de 0,10% aos 128.151 pontos, influenciado pelo recuo da Petrobras e o avanço da Vale. Com o resultado, o índice da Bolsa Brasileira encerrou a semana com ganho acumulado de 0,43%. O dólar
caía 0,48% e chegou a ser negociado a R$ 5,10 no fechamento, ou seja, fechou assim, é porque eles usam, né, o tempo verbal aqui de forma muito estranha, tá, gente? As ações da Petro caíram pelo terceiro dia, agora já é o terceiro dia, a terceira queda consecutiva, tá? Depois da decisão do presidente Lula de substituir o presidente da estatal. Mesmo com o avanço do preço do petróleo no mercado internacional. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, classificou a troca de comando na empresa como, entre aspas, natural, e disse em conversa com jornalista que foi uma decisão pessoal de Lula. Haddad afirmou também que o cargo de presidente da Petrobras, abre aspas, é quase como um ministério, fecha aspas. Abre aspas novamente, é uma pessoa que tem que ter uma relação muito próxima com o presidente da República, fecha aspas, afirmou Haddad. Tá? As perdas do dia também foram influenciadas pelas ações dos bancos. BTG Pactual, Santander, Klabin, Gerdau e Alpargatas. Nem tudo aqui não, peraí, eu pulei um ponto final aqui. As perdas do dia também foram influenciadas pelas ações dos bancos BTG Pactual e Santander Brasil. Ponto, tá? Klabin, Gerdau e Alpargatas também caíram e ficaram entre as baixas. Por outro lado, a Vale subiu com o avanço do preço do minério de ferro no mercado internacional, depois que a China anunciou as medidas de estímulos mais fortes até agora voltadas para o setor de construção que passa por uma longa retração. Tá? O pacote inclui condições de financiamentos facilitadas de um programa estatal de compra das unidades que as incorporadoras não conseguem vender. O Banco Central fará uma injeção de cerca de 42 bilhões de dólares para ajudar empresas estatais a absorverem a oferta excedente das incorporadoras e converter as unidades em moradia popular. Além da Vale, as ações da 3R Petróleo e Enalta subiram depois que as duas petrolíferas brasileiras selaram um acordo de fusão totalmente em troca de ações. Em reportagem da Bloomberg Linha de abril, fontes destacaram que a transação, se realizada, abriria caminho para que outras operadoras independentes buscassem alianças, acelerando o movimento de mercados e ações das júnior óleos do país, quer dizer, das empresas júniores, né, que ainda são médias aqui no Brasil, tá? Os papéis da 3R lideraram os ganhos do Ibovespa, seguido da JBS, Embraer, Pets, tá? As ações também da Minerva caíram e as da Marfrig subiram depois que a agência antitrust do Uruguai bloqueou a proposta de aquisição de 3 frigoríficos da Marfrig pela Minerva no país,
de acordo com os jornais uruguaios, tá? El País e El Observador, na sexta-feira, citando fontes governamentais anônimas. A Minerva havia acordado em pagar cerca de 1,5 bilhão de dólares à Marfrig por 16 frigoríficos no Brasil, Argentina, Uruguai e Chile, em um acordo anunciado em agosto passado. Os pecuaristas uruguaianos são críticos à transação, pois a Minerva teria cerca de 50% da capacidade anual de abate do país, dando-lhes uma enorme vantagem para negociar o preço do gado. O ministro da Fazenda do Uruguai disse que a agência antitrust ainda não publicou sua decisão final. As empresas disseram em declarações separadas que não haviam recebido nenhuma informação do governo uruguaiano sobre as transações. Em Nova York, o Dow Jones fecha acima da marca histórica de 40 mil pontos pela primeira vez, né, em 128 anos de história que ele tem, né, em dia positivo para o mercado de ações, viu, gente? O Dow Jones tem 128 anos de história. Os índices americanos registraram sua mais longa sequência semanal de ganhos desde fevereiro, após a divulgação de relatórios de inflação que reacenderam esperanças de corte nas taxas pelo Federal Reserve. Fortes resultados financeiros também impulsionaram os ganhos, embora o avanço tenha perdido um pouco de força nos últimos 2 dias. O mercado americano caminha para o seu melhor mês em 2024. As atenções se voltaram agora para a Nvidia, que divulga seu balanço do primeiro trimestre na quarta-feira que vem, próxima, tá? Com isso, o dólar, então, fecha em R$ 5,10, uma baixa de 0,48%. O Ibovespa, menos 0,10% aos 128.151 pontos. O Dow Jones, 0,34%, alta de 40.004 pontos. O S&P 500 também mais 0,12%, cotado a 5.303 pontos. Nasdaq, queda, menos 0,017, cotado a 16.686. Estoque 600 Europa. Europa está sem jeito mesmo, viu? Não adianta confiar na economia europeia mais não. Estoque 600, menos 0,13% aos 522,94 pontos, tá? Haja garganta, né? O índice FTSE
100 da Inglaterra, menos também, tá vendo? O que acontece na Europa, a Inglaterra ainda absorve ainda, né? Mesmo estando fora da zona do euro. Menos 0,22% a 8.420 pontos. O petróleo WTI 0,97% de alta, cotado a $80 o barril. E o Bitcoin, enfim, deu o ar da graça e subiu 2,43%. Até o final da cotação dessa reportagem, ele estava cotado a $66.832, tá? Com informações da Bloomberg News, tá? E também com dados das bolsas norte-americana e brasileira. Às 17 horas e 5 minutos de 2024, tá? Do dia 17 de maio de 2024, 17 horas e 5 minutos do horário de Brasília, perdão, não, 17/5/2024, às 17 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Bom, meus caros, por hoje é só, né? Nós já estamos aí com quase 2 horas e olha que eu não falei tanto dessa vez, né? Que eu não tinha muito aqui para explicar, a não ser o caso do otimista e do pessimista ali, da New Leris, que eu adorei escrever ali, né? Apesar que não é que eu escrevi, eu fiz uma adaptação um pouquinho da frase que quem tá lá no meu Facebook sabe perfeitamente, né? Essa aqui também dessa historiadora aqui. Tá ruim a imagem, né, gente? Por razões que nunca entendi, as pessoas gostam de ouvir que o mundo está indo ladeira abaixo. Deirdre McCloskey, tá? Historiadora. Bom, gente, uma ótima noite para todos vocês, um excelente final de semana, viu? Tá? Se beber, não dirijam, se dirigir, não bebam. Aproveitem o final de semana de vocês, descansem a cabeça e não façam como eu, não pensem em mercado financeiro no sábado e no domingo, tá bom? Vai descansar, vai brincar, vai trabalhar, vai namorar, vai fazer sexo, vai fazer o caralho que for, tá? Tchau.